A lei de 2012 decreta o autismo como uma deficiência. Por isso, o autista tem o direito de estudar em escolas regulares e a escola tem o dever de promover a inclusão. A lei ela é muito recente, né? E é muito importante, porque a lei ela legitima alguns aspectos para que essas crianças e essas famílias tenham assistência do poder público, principalmente, né? Eram crianças esquecidas, né, à margem da sociedade. Então é uma conquista legítima muito grande de grupos, né, que trabalham a favor, né, dessas comunidades, dessas crianças, dessas famílias, desses educadores, enfim. E essa discussão aborda também a questão da necessidade de uma capacitação dos professores e, portanto, de mudanças nas escolas. A legislação de 2012, ela própria diz que o poder público e todos os mantenedores, né, das instituições de ensino deverão capacitar os seus profissionais para trabalhar com a criança autista. Beleza, isso tem sido feito. Né, nós temos hoje inúmeras iniciativas, tanto do poder público como das redes privadas de ensino, né, iniciativas de formação desses profissionais, com apostilas, com livros, com acesso à literatura, a própria rede, né, de internet. Hoje temos muitos materiais bons, temos muitas pesquisas sendo realizadas no Brasil e fora do Brasil. Porém, qualquer mudança de paradigma leva-se um tempo. Então, são muitas instâncias, são segmentos dentro da escola de profissionais que todos têm que estar envolvidos e também têm que desenvolver, né, as suas capacidades, as suas habilidades, sensibilizar os seus olhares, desenvolver o conhecimento, porque para esses profissionais também é desafiador, assim como é para essa família, para essa criança, para todos nós que estamos nessa sociedade hoje. E essas mudanças são necessárias para entender que, ao colocar a criança autista em contato com outros alunos, é para puxá-lo da zona de conforto e ajudá-lo a conviver em sociedade. Eu acredito na inclusão, né? Eu sou uma defensora, eu acho que as crianças têm que estar na escola regular, sim. Porém, uma inclusão com responsabilidade. Então, o que nos entristece como pesquisador, como professor, como pedagoga, o que a mim pessoalmente entristece é a inclusão sem responsabilidade alguma. A inclusão da lei, onde você literalmente joga o ser humano dentro da escola, infelizmente é isso que a gente vê muito acontecendo, e aí o que se faz? Fica tudo solto, inacabado. Quando ela é feita de forma responsável, dá sim muito resultado. E o que é a forma responsável? É o compromisso de todos que se envolvem com esse ser humano naquele momento. Quanto mais profissionais, mediante as necessidades, as demandas que esse ser humano do espectro, que tem o espectro autista, for atendido, mais rápido e mais efetivamente com sucesso, vai se desenvolver. No Brasil, a estimativa é de que 2 milhões de pessoas possuam algum grau do transtorno. A gente não tem nenhum exame, né, que a gente possa assim, tirar sangue, por exemplo, nenhum exame clínico que vai dizer, ele tem autismo, ele não tem, né? Então o diagnóstico é assim, é clínico mesmo. Então assim, o profissional avaliar a criança, expor essa criança a situações e avaliando como que ela vai reagindo, vai se comportando, né? A anamnese com a família é muito importante. Alguns testes padronizados já existem pensando nesse sentido, né? Nesse sentido a gente tem aqui no Brasil já padronizados, enfim, mas a gente não tem nenhum exame, assim, né, ressonância, nada assim que possa comprovar de fato. Aí começou, e aos pediatras, na época, o Pedro está com 12 anos, não se falava muito em autismo, todo mundo dizia que era normal, que era da prematuridade e que ele com o tempo ia conseguir chegar ao ponto das outras crianças, só que um pouco mais tarde. Mas daí ele demorou muito para andar, ele começou a andar com 1 ano e meio, ele demorou para falar, só foi falar aos 4 anos, fralda até os 4 anos, então a gente começou a procurar o diagnóstico de que forma? Através dos pediatras, que não deu certo, e daí por conta própria eu procurei um neurologista. A neuro daí me encaminhou para um psiquiatra, porque ela falou, ele é hiperativo, mas tem mais alguma coisa que eu não sei te dizer o quê. E daí o problema era psiquiatras, que não tinha psiquiatra infantil. Eu só consegui por uma indicação, e assim, foi praticamente um favor que o Dr. Gustavo Doria me fez de nos atender, porque ele não tinha agenda, quando o Pedro estava com 7 anos que eu tive o diagnóstico. Então nós fomos procurar a pediatra dele, conversamos com ela,
No momento ela não tinha muita certeza, ela nos encaminhou para eles fazerem uns exames neurológicos e pediu que a gente procurasse um neurologista. Nós fomos buscar um primeiro neurologista, né, que foi o Dr. Alfredo Lor, do Hospital Pequeno Príncipe. Ele fez todos os exames lá e o Dr. Alfredo Lor acabou nos indicando para o Dr. Sérgio Antoniuk. Aí o Roberto, nessa época, já estava com 3 anos, o Dr. Sérgio é o neurologista do Júnior até hoje. E foi com o Dr. Sérgio Antoniuk que daí veio o diagnóstico, mas muito rápido, ali em torno de 3 anos e 1 mês, mais ou menos, de que o Júnior tinha autismo infantil. Como o autismo não tem cura e o tratamento varia conforme o grau do transtorno, um acompanhamento médico frequente é necessário não só para o desenvolvimento da criança, mas para o entendimento e a orientação dos familiares. O tratamento é outra coisa amplamente discutida, né? A gente tem aí inúmeras possibilidades hoje em dia de tratamentos diferentes, né? A gente tem tratamentos educacionais, tratamentos medicamentosos, né? E como a variabilidade sintomática é muito grande, então a gente também tem que imaginar que o tratamento vai ser diferente para cada criança. Eu sempre costumo dizer assim, as crianças vão para o psicólogo, vão para a fono, vão onde tem que ir no tratamento, mas são ali horinhas do dia, né? Pouco tempo. Quem fica ali de fato com as crianças, né, no dia a dia e em vários ambientes diferentes é a família. Né? Então é a família que precisa estar instrumentalizada mesmo, para saber como lidar com os comportamentos quando eles aparecerem, para saber como estimular a criança. Então a criança costuma apresentar resultados muito melhores quando a família é trabalhada junto, sabe? A gente observa também um estresse familiar muito grande dependendo do caso, então até esse acompanhamento, né, de acolhimento, de orientações nesse sentido, então é fundamental. Eu acho que a parte com a família é um dos principais fatores aí pensando no tratamento do autismo. Até quando ali o Júnior descobriu, ele tinha acompanhamento neurológico, né, tem até hoje, daí ele começou com a música, ele iniciou com uma fonoaudióloga na mesma época, só que ele acabou não se adaptando com a fonoaudióloga. Na realidade, até hoje ele não aceita nenhuma fono. Nós já tentamos com várias outras profissionais e ele se recusa. Então ele começou a fazer somente a musicoterapia, fez por 2 anos e daí chegou um momento em que ele mesmo mostrou que não queria mais. E daí ele começou com a terapia comportamental, né, com a psicologia. Então hoje ele faz somente a psicologia e o atendimento neurológico a cada 6 meses. Tanto do Dr. Sérgio, a gente sempre recebe orientações, mas quem mais nos deu suporte e nos dá até hoje é a psicóloga dele, a doutora Vanessa. Ele é encaminhado pelo psiquiatra e ele faz terapia semanal. Teria que ser mais vezes por semana, mas como o tratamento é particular, a gente não tem condições, ele vai uma vez por semana. Então a psicóloga, ela trabalha toda essa parte comportamental, que o problema do autismo, ele é comportamental, e depois o médico vai auxiliando e orientando nas questões de escola, do próprio tratamento com a psicóloga. Com medicação, ele toma risperidona e ele toma tensina para hiperatividade, porque a outra medicação que ele tomava acabou deixando ele pior, né? Ele ficava mais hiperativo ainda do que já no normal. A gente tem aí uma série de dificuldades, né? Então, o autismo ele foi reconhecido há pouco como uma deficiência, por exemplo, né? Então, muita coisa ainda a gente tem por conquistar, sabe? A própria questão da conscientização, né, das pessoas conhecerem do que se trata, agora que está aparecendo bastante na mídia, né? Vocês estão aqui, inclusive, por conta disso, agora que está aparecendo um movimento maior em direção a isso. Infelizmente, ainda tem um preconceito muito grande, né? E para piorar, o autismo não aparece, não tem um fenótipo. Então, a gente olha para a criança com autismo, a gente não sabe que ela tem autismo. Né? Então, o que acontece? Né? Em geral, as pessoas apontam, olha que mal educado, né? As pessoas não têm, não sabem. Então, isso é um problema muito sério. Os processos de inclusão social e escolar são uma das maiores dificuldades no tratamento do autismo, mas o apoio da família e o entendimento dos limites dessa criança são fundamentais para a superação desses obstáculos. Uma das maiores dificuldades é isso, você conseguir que as pessoas aceitem, né, e façam parte do teu dia a dia. Geralmente quando a pessoa é diferente, quando tem uma criança diferente, a tendência é não misturar os filhos como se fosse uma doença contagiosa.
E a gente ficou uma família isolada mesmo. Ele não tem amigos que vão na casa, os pais não deixam, ele não é convidado para casa de ninguém, festas, etc, né? Então é isolamento. Então a gente tenta burlar esse isolamento o quê? Saindo para parque, para shopping, para cinema, mas também ele já está numa fase que ele não quer mais, porque ele quer amigos e ele não tem os amigos, né? Olha, todo o período com o nosso filho, desde a descoberta do diagnóstico, a maior dificuldade foi a inclusão. E ainda tem as suas dificuldades, né? Mas foi a inclusão escolar. As orientações para a família são parte fundamental para o processo. Elas garantem uma melhora no dia a dia e no tratamento da criança. Até os 7 anos foi muito difícil, a gente não tinha retorno, né? Mesmo como psicóloga, o psiquiatra não era infantil. Depois que o Dr. Gustavo assumiu, e daí a psicóloga que trabalha com ele, que é a Maria Rita Drula, eles conseguiram encaminhar. Então a gente vê avanço no comportamento, na linguagem, em tudo assim, né? Começou a entrar agora as questões da adolescência para todos eles, né? Nessa idade, mais independente do autismo daí. Então a gente acabou adequando a nossa casa para a forma como ele percebe as coisas. Por exemplo, eu mantenho minha casa extremamente organizada, porque ele não gosta de nada desorganizado. A gente mantém os horários, a gente mantém as rotinas. Hoje eu não preciso mais ter quadro com rotina, né, como levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, lavar as mãos, arrumar a cama. Hoje o Roberto já tem tudo isso internalizado sem precisar do visual. Ele já internalizou tudo isso. Então a gente sempre manteve, após, né, a descoberta do diagnóstico, manter uma casa extremamente organizada, né, principalmente com horários e com relação à rotina. O mais importante é entender o que é o autismo e procurar um pediatra logo nos primeiros sintomas. A criança apresentando esses sintomas é fundamental levar então num neuropediatra. Até o próprio pediatra já pode dar algum encaminhamento nesse sentido, né? Psicólogo também pode ajudar, mas é importante assim, eu costumo muito repetir isso, assim, várias famílias já chegam para mim assim, olha, eu levei no pediatra, mas ele falou que não tinha nada, né? Ele falou que algumas crianças demoram um pouquinho mais para falar mesmo, isso é normal, né? Então a gente toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Então às vezes levou num profissional e ouviu uma resposta como essa, coloca a pulga atrás da orelha e vai em outro, sabe? Vale a pena ouvir uma segunda opinião, vale a pena ficar realmente atento, porque a gente observa que as crianças que têm um tratamento, quanto mais novinhos começam, melhores são os resultados, melhor o prognóstico. Então, de fato, é importante tomar as medidas necessárias logo de início, logo que começar a aparecer alguma coisinha estranha. O Olho Clínico volta na semana que vem. Tchau!